Olá, boa noite a todos. Podem entrar na live. Boa noite. Podem entrar na live e podem sentar o dedo no aviãozinho aqui para a gente conversar e vamos falar sobre animais de poder, né? Com a terapeuta xamânica Priscila Caires, tá bom? Pessoal que está entrando na live, acesse o link da nossa bio, tá? Aqui da Sirius Quantic, e você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp, onde nós iremos falar sobre expansão galáctica, expansão de consciência, trazendo outros conteúdos de lives e também sobre o futuro de um curso que já está saindo do forno aqui da Sirius Quantic, chamado Eu Curador, Resolvendo a Minha Vida, para você que gostaria de ser o terapeuta de si mesmo, num curso totalmente online, feito aí no conforto de sua casa, tá bom? A Priscila Caires já está por aqui, já vou chamar ela daqui a pouquinho. Pessoal, podem entrar na live. Você que é adepto do xamanismo, você que curte as terapias xamânicas, né? Pode entrar nessa live aqui que nós vamos trazer uma pessoa muito bacana aí para trazer um certo entendimento aí sobre a parte de animais de poder. Boa noite, maninha! Boa noite! Ai, que felicidade! Adoro esse tema. Tô ajeitando a É, câmera. a nossa mãe, eu acho que o animal dela de poder é a formiga, porque ela não para quieta, né? Vive trabalhando, né? Deve ser isso, não é possível. O meu também eu fiquei bastante surpresa quando eu acessei que era a coruja. Fiquei bastante surpresa. Não esperava. A coruja é arquétipo do professor, né? Então, É, sou professora. tem um pezinho aí, tá? Pessoal, podem entrar na live que agora eu vou chamar a nossa convidada aqui. Olá, Priscila, Olá, boa noite. Luiz. Tudo bem com vocês? Olá! Tudo bem, querida? Tudo Gratidão ótimo. e honra por ter recebido nosso convite de participar aí da Sirius Quantic, dessa live da Sirius Quantic, né? E trazer um pouco do seu conhecimento ligado ao xamanismo e animais de poder. Tá bom, querida? A gente tem muita gratidão e honra por ter estar apreciando o seu tempo disponível aí. Tá bom? Imagina, eu que estou muito honrada de falar com vocês aí. Tá todo mundo na mesma jornada, né? Então, é muito natural que essas linhas acabem se cruzando em alguma hora. Somos todos parceiros. Sim. Pessoal, vão entrando aí na live. Senta o dedo no aviãozinho aí. Se gostaria de compartilhar essa live para outras pessoas também interessadas no assunto, podem aí compartilhar aí, tá bom? Então, vamos agora conversar um pouco com a nossa convidada, Priscila Caires. Querida, você fala de que região? Eu estou em São Francisco Xavier. Estou na Mantiqueira. Na pandemia, eu me mudei de São Paulo para cá. Entendi. E agora uma outra pergunta dentro disso. Muitos terapeutas tinham antes, né, na Matrix, lá no padrão 1260, né, vamos dizer assim. Aí depois surtaram e falou, vou ser terapeuta. Como é que é teu... Quem era antes a Priscila? Quem é a Priscila hoje? Então, talvez seja um pouquinho diferente então esse meu caminho, porque assim, eu sempre me considerei uma pessoa muito rebelde. E o meu caminho sempre foi ser terapeuta. Essa foi a minha primeira profissão. E aí eu só fui fazendo outros cursos e outros cursos até chegar hoje aqui. Não que no meu caminho pessoal, de pessoa, né, não de carreira, não tivesse tido desafios, encontros, desencontros, caiu, levantou, tudo mais. Mas, por exemplo, o meu primeiro trabalho, onde eu fui auxiliar administrativo, eu tinha acho que 17 anos, eu tenho 27 dias registrado na minha carteira. 27 foi o tempo que eu tolerei, entendeu? Aí depois eu já fui indo para esse lado. Eu sempre tive muita espiritualidade, assim. Então, com 15 anos, por exemplo, eu li a mão das pessoas. Como eu fazia isso, eu não sei. Mas era uma coisa que eu falava, deixa eu ler a sua mão aqui. E aí já saía falando um monte de coisa num processo mais intuitivo. Então,
eu sempre tive esse pezinho aí, entendeu? Eu não tenho assim, tipo, antes de ser terapeuta, o que que você era? Eu era, sei lá, não sei, porque sempre foi minha carreira, minha profissão, sempre soube que era com isso que eu queria trabalhar, forças ocultas, entende? E para esse ladinho aí. E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com terapia corporal, e hoje eu tenho 43 e nunca saí desse caminho, entendeu? Entendi. Priscila, querida, quando é que você... Ó, primeiro dando boa noite aqui para Doriana Tamburini, está aqui na live, que fez parte da nossa live, que acessou você. Isso. Beijo no coração, querida. E ela tá cobrando, você nunca leu a minha, ó. Cobrando numa live. Se eu fosse você, eu ia amanhã na casa dela resolver essa situação, viu? Né? Não, a gente não apresentou você aqui embaixo, chegou o Bruno, também faz parte aqui da Sirius Quantic. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa E noite. Priscila, como é que você integrou definitivamente o xamanismo, né? Porque a sua especialidade maior hoje é o xamanismo. Sim. Como é que você chegou e falou, meu, é o xamanismo? Então, foi assim, mais ou menos em 2008, 2007, 2008, eu saí de uma relação muito ruim, um relacionamento afetivo, que eu passei 8 anos, que eu saí assim meio destruída dessa relação, completamente, não sabia mais nem quem eu era, nem o que eu queria fazer. E aí, um amigo meu que trabalhava com essas coisas xamânicas, ele falou assim, vamos descobrir se é um animal de poder. E ele descobriu naquela época através da radiestesia. E aí ele me falou 2 animais, assim. E para mim aquilo era uma brincadeira, assim. Eu encarei como uma... Ah, tá bom, vamos ver meu animal de poder, assim. Não era sério, entendeu? Só que aí a mudança foi muito grande quando ele me falou 2 animais de poder, que era o golfinho e a onça. E aí eu comecei a, tipo, lembrar quem eu era de novo, entendeu? Oi, O filho. que eu queria fazer, o que eu não queria também. A onça ensina muita gente a colocar limites, a guardar a gente no nosso espaço sagrado. Então, eu comecei a entender o quanto que eu tinha me deixado ser invadida para eu ter chegado naquela situação de não saber nem mais o que eu queria. Então, foi um grande processo de cura achar os meus animais de poder, de reencontro comigo mesmo. E aí, eu acho que eu comecei a voltar para casa, porque quando eu comecei a integrar primeiro em mim, terapeuticamente em mim, tá? E aquilo tem um resultado tão bom, eu atendia as pessoas e falava, vamos ver seu animal de poder? E aí eu ia e fazia a mesma coisa, eu queria que elas sentissem o que eu tinha sentido, entendeu? Aquela mesma força, de uma forma tão mágica, né? Porque você não fica lendo livros ali, você pensa naquela força e aquela força vem para você. É muito Uma forma mais imediato. intuitiva, né? Uma forma mais intuitiva e mais natural. Isso, de conhecimento. Você recebe um bloco inteiro de força, de conhecimento, né? Que nem a nossa querida estava falando aqui da coruja. Ela é muito mais que professora, né? Sei lá, acho que ela é a sabedoria em forma de animal. Então, quando você entra mesmo num arquétipo, você acaba entrando numa bolha de uma frequência. E aí você fica lá recebendo uma energia, que às vezes esse animal vem para a gente espontaneamente, né? E nesse momento foi um chamado assim para eu voltar para o meu caminho verdadeiro. Eu falo caminho verdadeiro porque eu fiz parte de vários movimentos xamânicos, mas não foi dentro do xamanismo que os animais vieram para mim. Foi sabe, tipo um amigo, uma coisa assim, muito diferente. E aí eu comecei a fazer essa aplicação das medicinas nos meus clientes e perceber que isso dava muito certo. Então, eu lá, fazendo toda uma terapia corporal, massagem, toque, e aí eu chegava com um arquétipo que resolvia um monte de coisas que 10 sessões não resolvia. Entendeu? Então eu comecei a ver assim uma linha mais direta mais mágica, né, com as pessoas. Depois eu fui estudar mais a fundo e aí a gente acaba vendo que os arquétipos são essas forças do inconsciente, que eles vão se contatar com o nosso inconsciente de uma forma muito direta, sem barreira, né? Sem aquela parte nossa que fica, será que é verdade? Será que não sei o quê? Mais mental ou intelectual. É como se ele entrasse num outro lugar
e a nossa mente ficasse ali, algumas vezes se divertindo com aquilo ou até duvidando, mas ela não interfere no efeito que o arquétipo faz em você, entendeu? A menos que você seja extremamente rígido mentalmente e você desvalide aquela experiência que você começou a sentir, a receber mesmo, a acessar. Tem isso também, né? A gente conhece pessoas que são com esse mental super assim, rígido e fixo. Então, isso vai ser mais difícil para elas. Então, e aí eu comecei a fazer isso, e aí eu começava com um animal, dando esse um animal para essas pessoas. Só que isso assim, eu estou falando de 2008 até mais ou menos 2010, eu continuei fazendo essa pesquisa sozinha, não sabia que eu estava fazendo uma pesquisa, eu achava que eu estava só entregando os animais ali no final da sessão. Mas aí eu comecei a ver que eu comecei a montar um esquema, entendeu? Um esquema de direções sagradas, juntar isso com os animais de poder. E aí eu fui caminhando, eu fui vendo assim, essas forças norte, sul, leste, oeste, como a humanidade se direcionou tanto quando ela achou a bússola, quando ela sabia onde que era o leste, o sol nascendo, né? Se qualquer lugar que você estiver no mundo, o sol está nascendo ali, ali é o leste. Então, se você está num barco lá no meio do oceano, você vai conseguir se localizar num lugar que não tem um ponto de referência. Então, eu comecei a pensar, essas forças, norte, sul, leste, oeste, elas não interferem, então, na nossa pequena vida, eu que sou só um ser humano? E aí eu fui colocando esses animais nessas direções, foi dando muito certo, eu fui caminhando de uma forma mais racional, meio tipo por hipótese lógica. Se tem o norte, então tem o sul, e assim você vai. Só que aí chegou um certo momento que eu estagnei ali naquela pesquisa. E aí, de tanto eu falar com os meus clientes, eu sempre tinha que acessar as medicinas, porque não é que nem hoje. Você busca lá, medicina da coruja, aparece um monte. Não é que nem hoje. Então, eu tinha às vezes que acessar sozinha aquela medicina que o meu cliente tinha. Então, eu comecei a criar as medicinas. Mas criar assim, dentro da minha cabeça. Entendeu? Aí chegou um momento que eu falei assim, gente, toda vez que eu acesso o lobo, sei lá, que eu acesso a abelha, eu vou ter que criar de novo isso, acessar de novo. Então, eu comecei a gravar vídeos, entende? E comecei a guardar isso no meu YouTube. Só que essa minha pesquisa individual começou, tipo, outras pessoas. Priscila, mas faz a medicina de não sei o quê. Começou um crescimento orgânico que não estava previsto. Era só uma coisa para me ajudar, para eu continuar fazendo o trabalhinho que eu estava fazendo ali. No meio de todo esse caminho, eu comecei a encontrar esses animais, essas direções para mim também. Então, fui ajudando e fui encontrando para mim. Foi simultaneamente o processo. Quando eu cheguei mais ou menos no eixo vertical, que é animal do centro, animal sombra, que é tipo subterrâneo, animal superior, que é tipo o equivalente nosso eu superior, eu tive uma visita de um animal, o corvo. E ele chegou para mim e falou assim, você está esquecendo de outros animais. Existem outras direções. E todo esse trabalho que você está fazendo aí não vai dar nada certo. Se você não começar a considerar isso que eu vou ensinar para você. E aí ele foi me mostrando outras direções. Foi tipo me dando uma aula, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele me falou, no nosso planeta a gente tem 13 direções sagradas. Se você gradear animais nessas 13 direções, você consegue fazer com que a pessoa tenha uma... Deixa eu tentar achar uma palavra bem adequada, assim. Uma firmeza, sabe? Porque a gente, ser humano, tipo, de manhã tá triste, à noite feliz. A gente oscila demais, sabe? Faz parte de ser um ser humano, beleza. Só que nisso de crises existenciais e não sei se é o meu propósito, a gente acaba, às vezes, desviando do caminho. Quando a gente sabe, tipo, coisa bem básica, assim, eu tô vindo daqui, indo para lá, eu tô saindo do meu sul, indo para o meu norte, meu destino,
Então fica um pouquinho mais fácil, né? Se eu tiver o que eu tinha tido antes de aprender tudo isso, né? Uma relação muito ruim, aonde você acaba perdendo a referência do que você quer, do que você é, do seu caminho. No momento frágil desse, você tem um desvio de caminho. E vai, sei lá para onde, vai dar muito errado sua vida, entendeu? Um vento te sopra e você tá lá, à deriva no mar. Então, eu fui achando essas direções sagradas para fazer um trabalho terapêutico de direcionamento de propósito. Então, tudo bem, eu sempre amei o xamanismo, participei de várias cerimônias diferentes, várias linhas diferentes de xamanismo, desde o xamanismo celta, egípcio, norte-americano, mexicano, que eu amo também, os toltecas. Mas a minha descoberta não foi exatamente nas escolas de xamanismo. Foi uma coisa doida, muito particular, entendeu? E aí foi isso. Aí eu fui me especializando cada vez mais nisso, estudando mais ainda sobre o que é o arquétipo, o que ele faz dentro do nosso inconsciente. E alimentando mais lá o meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube acabou levando, direcionando a minha profissão, a minha carreira, né? Para esse lado com os animais de poder, que não era esperado. Apesar de eu fazer esse trabalho, ele era tipo um subtrabalho e eu era terapeuta corporal. Então, não foi uma coisa programada, foi um caminho que foi acontecendo e falando, dê mais um passo e dê mais um passo. E aí, de repente, nessa sequência de passos, eu estava fazendo esse trabalho com as pessoas. Entendeu? Foi assim. Entendi. Que delícia te ouvir. Que delícia. A gente fica hipnotizado ouvindo a tua história. Mas, assim, você falou que você foi levado por esse caminho. Você não acha que talvez uma força superior, enfim, não sei explicar, te levou para o propósito, te levou para o caminho certo, que talvez você não tinha encontrado anteriormente? Sim, eu acho isso. Hoje eu acho isso, mas é que quando você está vivendo isso, você não tem muita essa noção, né? Então, É 2008, hoje a gente está em 2021, né? Então, hoje eu consigo olhar assim de longe e falar, nossa, acho que tinha uma força, isso que você está falando, né? Uhum. Mas na hora mesmo você está só vivendo ali, tentando sobreviver, como todo mundo. Um dia de cada vez. Tentando fazer o melhor para não sucumbir. Não é nada fácil, né? Viver na Terra. Então, mas assim, eu sempre brinco e falo assim, eu sempre tive essa conexão com animais, gente, porque muitas vezes eu pedia lá, anjo da guarda, Nossa Senhora, Jesus Cristo, por favor, quem aparecia para mim? Cavalo, golfinhos, cachorros, tudo no astral, entendeu? Lobo. Uau. Falava, foi. Aí, né, vinha um lobo e falava, olha, você deve fazer isso. Aí eu, gente, mas e o anjo? E o anjo da guarda? Então, assim, algumas vezes eu me frustrava, eu pensava, acho que esse caminho não é para mim. Quantas vezes eu ia fazer uma meditação e vinha, assim, tipo, eram muitos animais. Não dava nem para descrever e falar uma coisa lógica. Até porque nesses acessos que a gente tem, palavras não falam, né? O que você viveu direito ali, né? E aí era assim, sabe? Sempre como se fosse, sei lá, como se eu fosse um ralo onde essas forças iam vindo para mim. E eu não entendia nada. Até hoje não entendi nada, tá bom? Eu só tô indo em frente. Mas eu, assim, né? Depois que você começa a se relacionar, conversar com as pessoas, você vê que tem outras pessoas que nem você. Que também, hoje muitas pessoas falam, Priscila, também, eu também chamo os santos, os anjos e só vem os animais para mim. Então, eu acho que é uma linguagem isso, sabe? E algumas pessoas vão muito se sintonizar com elas, assim. Eu acho que a gente tem que se permitir. Se é o que acontece, então é o certo. Muita explicação a gente não vai ter mesmo, né? Primeiro, a gente não sabe de onde a gente vem, não sabe para onde que a gente vai. Então, assim, a vida é muito mais incógnita mesmo do que aquele caminho já traçado certinho, que a gente sabe onde que ele vai dar e tudo mais, né? Com Entendi. certeza. Pessoal que tem alguma pergunta, coloca na caixinha, porque fica mais fácil para a gente poder visualizar e organizar, tá bom? E Pri,
Uma pergunta, querida. O que é o xamanismo? Claro, existe xamanismo tolteca, como você falou, xamanismo europeu. Os próprios druidas eram xamãs, né? É. Mas o Mas que é eu o acho que tem xamanismo uma liga mesmo? entre todos. Eu acho que tem uma liga. Primeiro, eu vejo o xamanismo como a religião mais antiga da Terra, sabe? Mais primitiva. Religião não naquele sentido, né, dogmático, mas uma maneira de você achar o divino, de você ter uma conexão. E o xamanismo te traz essa conexão pela natureza. Então, em todas as linhas, você vai chegar na mesma raiz. Ou você vai se sintonizar com o tambor para você ir para a terra, você vai se sintonizar com o trovão para ter a força do trovão, para ir para o céu, com o sol. Quer dizer, você, através da natureza, vai voltando para um ser original, intocado, que é muito fácil o ser humano, principalmente atual, no meio de tanta tecnologia, tanta evolução, sair. Né? A gente sai, a gente se desconecta desse centro que a natureza pode trazer. Aí, os animais fazem parte da natureza, né? Então, olha só, reino vegetal. Maravilhoso. As árvores, as plantas, banho de ervas, comida, raízes, tudo isso te sintoniza. Mesmo colocar o pé na terra, abraçar uma árvore, beleza. O reino mineral, as pedras, como elas são ricas, né? Vocês também trabalham com as mesmas coisas que eu. Então, provavelmente, vocês também já viram o que é a maravilha de um cristal, né? Como ele é um mestre mesmo. Sim. E o trabalho incrível que eles fazem com a gente. Depois vem o reino animal, do qual a gente aqui, ó, humano, faz parte também. Então, cada um desses reinos, vegetal, mineral, animal, faz parte da natureza. Qualquer um deles, você vai se sintonizar de novo com esse eixo. Então, todas as linhas do xamanismo vão fazer esse culto, esse cultivo do homem com a natureza de formas diferentes. E aí ele vai voltando para a essênciazinha dele, né? Eu acho que isso é a raiz principal do xamanismo, que é a coisa mais maravilhosa, né? Para a gente realmente... mais verdadeira, eu acho, para a gente se conectar. Se você olha o sol e não vê Deus, não sei o que está acontecendo com você, né? Tipo, gente, olha nos olhos de um animal. Quem está ali? Acho que é Deus, né? Então, eu acho estranho você ir numa igreja e achar Deus numa estátua, um negócio inanimado. Acho que Deus está mais nessas coisas vivas, para mim, para o ser humano que eu sou, entendeu? Por isso que o xamanismo encaixou bem, assim. Eu sempre falo para as pessoas que não existe ateu, cara. Porque se você pergunta para o ateu, você acredita em Deus? Não. Ah, você acredita no universo? Aí existe. Ok, mas o universo é o quê? Então, se parar pra pensar, não existe ateísmo. Se parar para raciocinar, não existe, porque o universo é Deus. É só o mundo nome. Todo esse mistério, né? Toda essa coisa que... Tudo bem, você até vai na ciência explicando uma coisa dentro da outra, o átomo, não sei o quê. Chega um lugar que entra o mistério. Entendeu? E esse lugar onde o mistério vai, só pode ser Deus, gente. Unindo todas as coisas. Não tem jeito. Vamos para a primeira pergunta aqui. Já enviaram bastante já. Pri, como consigo descobrir meu animal de poder? E pelo menos um método aí que você tem, que eu sei que existe vários para fazer o Nescau, né? Existem várias maneiras de fazer Nescau e Toddy, mas dentro do seu conceito. Exatamente. Bom, olha, só o fato de você querer saber seu animal de poder já é legal, porque entenda que você, assim, ó, quando a gente fala, tem duas coisas que às vezes confundem a gente quando fala de animal de poder. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas entendem que esse tal animal de poder é uma energia que vem ajudar elas. Tipo um anjo, igual eu estava falando agora aqui, há pouco. E, às vezes, a pessoa está falando animal de poder, aquele que eu sou. Então, são duas coisas. Aí, você que está perguntando, Flávia, você tem que pensar assim, você está procurando um animal que é você ou você está procurando um guia? Já é uma coisa que vai te ajudar. Porque senão, às vezes, você vai encontrar e não vai nem saber o que você vai fazer com ele, com esse animal, entendeu? Então tá.
Se você definir, tá bom, eu preciso de um guia para me levar numa situação, para me trazer respostas que eu não tenho e etc. Beleza. Então, saber isso já é um grande princípio. Agora, você pode pedir por um sonho, você pode entrar no YouTube e procurar uma meditação para achar seu animal de poder. Você pode frequentar um centro xamânico e ser guiado por um pajé, por alguém que trabalha com esses acessos, costurando o mundo invisível com o mundo visível. É isso que um xamã faz. Então, ele pode te ajudar, porque ele faz exatamente essa busca. Você pode sentar sozinho agora dentro de você, muito em silêncio, e pedir para o seu inconsciente trazer para você esse animal guia, essa força que te leva em algum lugar. Porque é muito fácil o inconsciente mostrar essas energias para a gente. O inconsciente gosta muito de símbolos. Você pode ver por um sonho, às vezes, que a gente tem. Ele não tem muita razão, muita lógica. Ele traz um símbolo, a pessoa estava na caixa d'água com uma chave na mão. Você fala, oi, o que é isso? Não tem. Parece que não tem lógica nenhuma. Mas se você pegar partes da casa, superior, caixa, água, emoções, chave na mão, aí você fala, olha, talvez você vai achar uma chave que vai abrir as suas emoções de uma forma superior. Pronto. Tá aí, de repente, uma resposta, uma indicação do que o seu inconsciente quer mostrar para você, como ele é poderoso. Então, agora mesmo, entenda que o seu inconsciente, ele está agora com você. Ele não é um negócio que você tem que buscar. Então, explora mais ele. Pede mais coisas para ele. Entendeu? Tenho certeza que ele vai começar a gostar dessa brincadeira. Se nesse momento é difícil você sentar e ter uma visualização, comece a fazer algumas meditações, até de outros animais de poder, para fazer o seu inconsciente gostar da brincadeira, dessa linguagem de te mostrar símbolo, de te mostrar animal. E aí, vou te falar, se ele gostar disso, porque ele é como uma criança, tem coisas que ele não se sintoniza. Um exemplo disso é assim, ó. A gente conhece centenas de pessoas na vida, mas a gente só sonha com algumas. Até aquelas que a gente não quer sonhar e não gosta, é uma coisa que o inconsciente escolhe porque ele tem algum tipo de lição para nos dar, algum tipo de afinidade para mostrar para a gente com aquela simbologia. Então, ele nunca é errado. Ele sempre traz uma coisa certa. A gente que talvez não consiga fazer ligar os pontos. Conexão, né? Isso. Às vezes a gente não entendeu direito o que ele está tentando falar. Mas ele, da maneira pura dele, como uma criança, sempre traz o que é o bom para você naquele momento, entendeu? Então, minha querida, te dei aí várias maneiras de você achar seu animal de poder. Sinta o que é o que ressoa mais com você. Nada melhor do que você para você achar qual que é o melhor caminho para você seguir. Entendi. Segunda pergunta. Pode falar um pouco sobre o tigre como animal de poder? O tigre é um felino. Todos os felinos, eles são especialistas em colocar limites, limpar o ambiente de energias ruins. Gato que o diga, né? Exatamente. O gato Terapeutas também. ambulantes. Terapeutas ambulantes. Verdade. E aí, o tigre, ele tem o quê? Foco, coragem, entendeu? Ele é branco, ele é amarelo e preto, certo? Então, essas duas cores fazem com que ele consiga ter uma entrada no mundo ordinário, como se fosse nas energias do dia, caça, sobrevivência, essas coisas que a gente precisa para durante o dia, que todos nós vivemos durante o dia. E durante a noite, que seria o universo mais sombrio, mais oculto, das nossas sombras, às vezes, das nossas dificuldades, dos sonhos. Então, tigre, onça, leopardo, que tem manchinhas amarelinhas e pretas, eles têm dois lugares de atuação. Tanto consegue ir nas sombras, quanto consegue caminhar na vida comum. Então, uma pessoa tigre, por exemplo, ela pode ter um trabalho, ser sei lá, um empreendedor, um caçador. Por quê? Não, as coisas não caem do céu para uma pessoa que é um felino. Ela tem que caçar.
ir atrás, pensar, eu preciso disso, eu preciso se conectar com o que ela precisa para sobreviver. Essa comunicação é muito importante, porque é como se esse tigre tivesse falando com a existência. Eu quero existir, aquele urro do tigre. Ah! Certo? É um chamado para quero viver, eu quero viver. Então, tipo, uma pessoa que está em depressão, chama o tigre para você ver o que vai acontecer com você. Vai vir uma garra, uma vontade de viver, entendeu? É isso que o tigre faz pra gente. Só que ele tem tudo isso, essa paixão também. Os felinos todos têm que estar apaixonados por aquilo que eles vão trabalhar ou vão se dedicar, porque senão simplesmente eles não se envolvem. Eles têm também em comum um chamado para a solidão e o seu espaço, podendo ser muito agressivos se caso forem invadidos no seu espaço sagrado. Então, vamos supor, você é uma pessoa tigre ou você se relaciona com alguém que é uma pessoa tigre, se você invadir o espaço dele, pode ser bem agressivo com você. Porque questões de território e espaço são fundamentais para as pessoas que têm felino. Elas vão estar ligadas nisso, entendeu? E não vão ser muito dóceis ou muito delicadas. Porque a energia para elas vem muito forte. Então, às vezes, ela pode ser agressiva, não é nem por mal. É pela energia que ela consegue expressar. Eu também explico muito assim, ó. Isso é legal a gente falar. O animal de poder escolhe você. Não é você que escolhe o animal de poder. Porque ele vai olhar, ele vai sentir, né? Se você tem a energia que pode comportar ele. Entendeu? Então, se você não pode comportar um tigre, não adianta ficar trabalhando com o tigre. Ele pode estragar você até, por ser muita energia. Aí você vai falar, para mim, eu só tô agressiva, sei lá. Porque talvez não era o animal. Se você trocar energia com qualquer força, mesmo que não seja seu animal de poder, vai dar certo. Porque são forças do inconsciente. Mas não é melhor que você faça isso com o seu animal, que é aquele que escolhe a gente? E ele vai aparecer para você. Porque quando uma força escolhe a gente, ela fica aparecendo toda hora. Você abre a internet, tá a força. Você abre um livro, tá de novo. Ela fica te irritando, entendeu? Ela fica até que você preste atenção nela. Então, tem um certo caminho aí para quebrar essas barreiras, às vezes, de resistência da gente. Então, por isso que essa insistência do animal. Aí, não deu certo isso, ele aparece num sonho, ele aparece bravo num sonho. Muitas pessoas relatam para mim que veem esses animais muito bravos nos sonhos. Por quê? É como se ele estivesse falando, preste atenção em mim, olha para mim. Lembra que o inconsciente, o sonho, são expressões desse nosso lugar bruto, que é a linguagem do nosso inconsciente, e ele vai se expressar como uma criança. Então, às vezes, estar bravo não significa que ele te odeia, ou que é seu inimigo, ou que é seu animal sombra. Não. Às vezes ele só está falando, preste atenção em mim, olhe para mim, olhe para mim. Tentando marcar o seu consciente para que você comece a integrar com a linguagem dele. Não adianta nada se a força fica no inconsciente, ela tem que vir para o consciente. Você tem que começar a trabalhar com ele aqui, ó, na Terra, na linguagem tridimensional. Que é o quê? Coloco uma foto dele aqui, danço essa força, trago ela para o meu corpo. Você tem que tentar aterrar o seu animal de poder, porque senão ele fica desassociado de você, só como uma força mental. E assim ele tem muito pouco poder para te oferecer. Entendi. Aconteceu comigo, eu tava fazendo a minha meditação e o lobo virou as costas pra mim. Eu falei, pronto, o que tá acontecendo? Esse arquétipo de animais, cara, assim, tem muita força. Assim, eu também sou regido pelo lobo, tô com a camisa do lobo, tô com você uma... também? ó. Eba! Um lobo estilo viking,
né? Eu também tenho um tambor xamânico lakota do estilo lobo. Epa. E sobre animais de poder, Atrás, né, também, que eu é tenho- o leão, porque a gente é ligado a Sirius Quantic, tanto que o lobo, o arquétipo do lobo, tá ligado à constelação de Cão Maior, que é a constelação de Sirius, Sim, né? Que são os caninos, né? conheço. E eu tenho uma ligação muito forte com São Cristóvão. E São Cristóvão era visto como o santo lobo, né? Tanto que surgiu daí a história do lobisomem, porque acreditava-se que São Cristóvão tinha o rosto de um lobo. Entendi. Eu não Se você sabia olhar a história. disso. Eu vou Rosto de um lobo, entendeu? Por isso que é o viajante, arquétipo do viajante. Por quê? O que o lobo faz? Ele viaja, ele desbrava. É isso que o arquétipo do lobo faz. Por isso que é o padroeiro dos viajantes. Entendeu? Que legal. Uhum. E esse negócio de animais, cara, tem uma coisa assim. Presta atenção, o leão, ele é o símbolo do FGTS. Come tudo, Nossa. né? É o símbolo, ele come tudo, cara. É o leão de chácara. Deve entender o que ele vai fazer contigo na tua conta, né? A Ferrari é o cavalo. Velocidade, né? Com certeza. Entendeu? Por que você acha O que Brasil, essas quando marcas se usam, lascou, o Jaguar. né? O Brasil, quando se lascou na Copa do Mundo de 2014, o arquétipo era o Tatu. O que o Tatu faz? Entra no buraco. O que o Brasil fez? Tomou de 7-1. É verdade, é verdade. Você tá entendendo como esses arquétipos aí, se você não prestar atenção, você pode fazer, desculpa o meu expressão, mas uma cagada feia na tua vida. Exatamente, A nota de porque eu tô R$200, falando, né? É. O lobo guará, por exemplo, eu sou Lobo contra guará. colocar animais de poder, animais extintos nas notas de real, porque já mostra 200. escassez. Verdade. Você não concorda comigo? Porque imagina só, o lobo guará tá extinto. Poucas pessoas pegam a nota de R$200. É óbvio, porque já tem um arquétipo da extinção. A onça pintada. Por isso que o Brasil tem uma energia de arquétipo financeiro agressivo, Uhum. porque esses animais estão em extinção, eles estão lutando pela vida. É verdade. Por isso que eu sou a favor de trocar todas as notas e colocar de representantes, tipo Ayrton Senna, Chacrin, de pessoas que teve um grau de importância para o povo brasileiro. O pessoal fala, nossa, olha só, a nota de R$50 está com o rosto do Ayrton Senna, porque ele é um herói. Aham. Verdade. Entendeu? E eu sou a favor de futuramente ter isso. Eu acho que o povo brasileiro, o governo, ministro da economia, futuramente tem que ser visto isso na nossa política. Né? Com certeza. E, pegando o gancho aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o arquétipo do lobo. Eu trabalho muito na força do lobo. Muito, muito, muito. O lobo é um animal de poder muito querido. Né? Então eu queria que você falasse um pouco aí sobre o lobo, que depois vamos passar aqui para a pergunta. Tá bom? Tá bom. Então, assim, olha só, o lobo, ele é sempre o professor. Ele é aquele da tribo que vai embora. Ele vai embora do seu clã, da sua família, com a sua rebeldia, entendeu? É diferente da coruja, porque a coruja, de repente, pode ficar mais sozinha ou ficar junto com os seus, pode ser também. Mas o lobo, o que acontece? Ele tem esse desprendimento do seu grupo original, da sua família, etc. Por quê? Precisa ter as experiências por ele mesmo. Ele precisa validar aquilo. Não pode ser assim, li um livro e alguém falou e agora eu vou acreditar. Não, ele tem que ir lá e ver se é verdade. Quando ele acha essas verdades, aí sim ele volta. Entendeu? Quando ele volta, ele vem para ensinar o que ele aprendeu genuinamente. Então, ele tem também esse movimento, como eu falei, dos felinos, de precisar do seu espaço, da sua solidão, mas ele já é um pouco mais maleável nesse sentido, porque ele pode viver em par, ele é muito leal. Muitos lobos têm um parceiro sua vida inteira, sabe? Eles são muito leais mesmo. E eles são um bom arquétipo para relacionamentos, entendeu? Talvez o felino não ajude tanto nisso. Eu não gosto de falar assim que tem animal que não tem relacionamento. Não gosto de falar isso, porque a gente trabalha o arquétipo, mas assim, não é as particularidades da vida do animal que você tem que incorporar para você. Então, claro que pessoas que têm um felino vão ter relações, mas você vai ver que aquela pessoa felina é mais passional, pode ser um pouco mais agressiva. Uma forma agressiva de amar, mas se você gostar disso, tudo bem, entendeu?
Não é Entendi. agressivo que vai sair te batendo, não é isso. Não é isso. É um agressivo. Então, uma pergunta dentro do que você falou. Vamos supor que eu tô querendo um lado amoroso. Se eu começar a trabalhar o arquétipo do lobo masculino, lobo feminino, lobo casal, isso vai influenciar a trabalhar meu lado amoroso? Vai! Se você for Eita, que eu vou colocar agora! de lobo e loba, só que não o lobo sozinho. Você tem que colocar o lobo e a loba numa imagem junto. Sim, já compreendi. Aí você começa a trabalhar uma relação muito bonita, muito duradoura, muito perfeita. Encontro de almas gêmeas, porque o lobo vai ter um parceiro para a vida toda quando ele fizer essa escolha, entendeu? Então, que mais que posso falar do lobo? E aí ele sempre vai ser um professor diferente, porque vai incentivar as pessoas a irem atrás da experiência delas. Ele não vai querer também que a pessoa só compre o que ele está falando. Então, ele é muito bom no sentido de ser um terapeuta também, um professor terapeuta, de empurrando, observando a qualidade da pessoa e jogando ela, direcionando ela para aquele lugar que ela precisa ir. Mas ele sempre será um rebelde e veio quebrar as estruturas. Então, a pessoa que tem um filho lobo, vai ser difícil para ela ter esse filho, entendeu? Porque ela vai querer fazer as coisas da forma dela. E aí, tradições, coisas tradicionais da família, isso tudo pode ser quebrado por uma pessoa lobo, entendeu? Fui totalmente assim, me descreveu. E eles têm a coisa da intuição, além de tudo, eles têm a intuição porque está conectado com a Lua. A Lua tem uma função muito poderosa, realmente, com os lobos ou com os gatos também, mas com os lobos é ali, ó, contatando com o seu inconsciente, na sua solidão, ouvindo sua própria voz, seu próprio uivo, né? Que ele consegue atrair o que ele quer para a vida dele. Naquele uivo tem as dores dele, tem os pedidos que ele precisa fazer, as necessidades de sobrevivência, quer um amor, sei lá, não sei. Naquele uivo tem tudo, entendeu? Tem toda a comunicação que ele deseja emitir para o universo, para que o universo traga para ele o que ele quer. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pegando esse gancho, desculpa te atrapalhar, só para eu não perder o fio da meada. Se eu trabalhar essa força do uivo sagrado, é como se tivesse feito um processo de cocriação, seria isso? Isso, exato. Só que antes de você fazer o seu uivo, você vem para dentro de você e expressa tudo o que você está vivendo, entendeu? Por exemplo, eu estou sentindo uma dor terrível agora, sei lá, eu estou sentindo um medo, eu não sei se eu vou pegar coronavírus, sei lá, essas coisas que às vezes pegam a gente. Seja verdadeiro nisso, entendeu? Porque quando você estiver emitindo, quando o lobo tem esse uivo, ele não está falando só vou uivar para ter um amor. Não é assim. Ele é inteiro, entendeu? Então, ali naquele uivo sai a dor, o sofrimento, a alegria, a esperança, tudo. Esse uivo de um ser inteiro vai colaborar com a sua cocriação. Entendeu? Entendi. Então, seria o uivo que praticamente ele limpa o campo energético, né? E depois o outro uivo que é para trazer aquilo que ele precisa, seria isso? Achei legal a sua técnica. Eu não falei isso, mas você como você já trouxe uma didática. Eu pensei. Eu gostei demais. Já tá pronto. Gente, eu vou uivar um pouquinho e já volto. Continua. Vamos lá. Gente, é assim. O que é mais legal disso tudo é assim, o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala muito de intuição, energias altas e tal, mas quando a gente vê o animal de poder, ele traz você para baixo, para o seu lado animal, visceral, corpo, instinto. Então, essa energia corpo, instinto, lá no seu uivo, resolve muita coisa também. Coloca as coisas no lugar também. Vou só dar um exemplo para você. O lobo, não tem dúvida se ele deve ser um lobo ou não. Já um ser humano, ele tem. Ele não sabe se ele quer ser engenheiro, não sei o quê. Ele fica perdidão, entendeu? O lobo não, ele fala, eu sou isso. A onça, o pinguim,
qualquer um, jacaré, qualquer um. Os animais não têm dúvida do que eles são, do propósito deles. Então, se você está um pouquinho em dúvida, baixa numa força de... baixa um arquétipo aí que você já vai buscar em você a sua parte animal que não tem dúvida de nada, que já é uma coisa, que já é uma energia e que já sabe para onde ela tem que ir. Por isso que eles Entendi. ajudam tanto a gente, entendeu? Entendi. Vamos para uma pergunta aqui. Eles nos protegem? Tem essa daí também que o pessoal marcou É. aí. Eu sempre sinto Tá, e sonho com o lindo índio norte-americano, cabelos longos e o lindo cavalo branco. O que poderia ser? Uma perguntinha aqui. Tá. O Bruno, ele falou de animal de quê? Que Proteção dos animais, né? Sim. Então, quando você encontra um animal de poder que é você, ele é você, certo? Mas existe uma força mais própria de proteção. Você tem animais de proteção. Então, eles são melhores para te proteger, entendeu? Não que você não possa se autoproteger, você pode, mas é bom a gente contar com forças aliadas, amigas, que estão cuidando da gente. Então, é legal você acionar um animal de proteção diferente daquele que é o animal que é você. Aí, essa pergunta que ela faz, sempre tem um sonho com um índio norte-americano, cabelos longos e um lindo cavalo branco. Então, talvez como você vê distanciadamente, né? Quando a gente vê uma energia que é a gente, por exemplo, tive um acesso de vidas passadas, eu era um índio num cavalo branco. Então, eu sou aquele índio. No seu caso, da sua visão, você está vendo o índio lá. Então, ele pode ser um guia seu. E esse cavalo branco também, entendeu? Ele pode ser um protetor seu, um guia seu, alguém que vem ensinar você para alguma coisa. Então, se ele sempre aparece, o meu conselho para você, chega lá nesse índio e fala para ele, o que você quer me mostrar? Às vezes essa simples pergunta já abre uma série de acessos para você e já começa a acontecer uma comunicação ali. Entendeu? Então, explore mais, explore. Se sempre aparece para você, vai atrás, tem algum motivo, entendeu? Quantos animais de poder nós temos? Então, sagrado e profano. Existem vários sistemas para você encontrar seus animais de poder, tá bom? Então, eu já vi pessoas que trabalham com 3 animais: animal dourado, animal negro e animal... não sei outro nome. Então, tem esse sistema de 3 animais, tem o sistema de 4 animais, que é norte, sul, leste, oeste, através dessas direções mais básicas. Tem sistemas que não são de direção nenhuma. Tem pessoas que trabalham com um animal de poder. Então, várias sessões com terapeutas, e você vai lá e cada vez você acha um animal diferente. E não necessariamente a pessoa está pontuando como sua força animal, e sim trabalhando com as medicinas, remédios psíquicos ou psicológicos que você precisa naquelas sessões ou naquele momento da sua vida. Então, eu, Pri, trabalho com 13 animais de poder, que vão compor o nosso totem. Sabe aquele totem norte-americano que a gente vê de um animalzinho em cima do outro, assim? Eu trabalho com 13 animais nesse totem, que são 13 direções sagradas, tá? Então, algumas: norte, sul, leste, oeste, centro, sombra, superior. Aí já são 7. São 7, no meu trabalho, 7 forças que representam a gente. 7 facetas do nosso eu sou, que a gente consegue enxergar isoladamente em lugares da nossa vida diferentes. Exemplo, você, Kleber, se tem um lobo no norte, ele é o seu destino, é para onde você está indo. Se você tem um lobo no sul, ele é da onde você vem, ele é sua criança interior, ele é seu alimento emocional, e ele está te ajudando a ir para o seu norte, entendeu? Para o seu destino. Então, muda um pouco quando você sabe em que lugar de poder. Talvez isso que a gente não pensou direito. O animal de poder tem um lugar de poder,
Que lugar de poder ele ocupa na minha vida? Primeiro, se ele é meu animal ou se ele é meu animal guia. Primeira coisa que você tem que saber. Se ele é seu animal, ele está em uma dessas 7 posições que eu falei. Se ele é seu animal guia, ele vai estar nessas posições: esquerda, direita, frente, trás, em cima, embaixo. São 6. 7 mais 6, 13. Eu trabalho com 13 animais na nossa energia, na nossa aura. Cada um deles tem uma lição, cada um deles tem um enfrentamento que você tem que ter. Vai te trazer uma coisa difícil também, não é só legal. Porque às vezes o animal mostra uma coisa que a gente não está conseguindo fazer. Entendeu? Às vezes eu explico muito isso. Por exemplo, a águia. A águia é um arquétipo de máxima liberdade, onde a gente conecta com a mente superior, entendeu? Coletiva, mais do que a mente superior da própria pessoa. Então, o que acontece na águia? Às vezes, para você baixar essa frequência na sua vida, ela pode falar, mas eu não quero esse relacionamento. Com esse seu relacionamento aí, eu tô muito presa, não posso voar. Esse seu marido não deixa você dançar, não deixa você não sei o quê. E assim, mas meu destino é isso, e agora? Você tem que sair dessa relação. Aí, então, às vezes, os animais, eles trazem a gente para entraves. Eles mostram assim, se você viver essa vida, não dá para eu baixar na sua vida, não. Porque a minha exigência como frequência, como vibração, é que você seja livre. Mas você não pode ser. Entendeu? Então, alguns animais trazem alguns problemas à tona que estão bloqueando o nosso propósito. Certo? Eu lembro que uma vez o Hélio Couto, ele falou de uma pessoa que ela queria uma promoção. Aí ele deu uma estudada lá, meio no pai Google, e não se aprofundou. E colocou a águia. Dias depois ele foi demitido. Porque a águia, ela voa sozinha. Exato. Exatamente. Né? Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar um pouco do arquétipo do... Caramba! Pantera Negra. E comecei a fazer muitas coisas, não conseguia ficar parado. Eu comecei a me falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, que eu estava muito parado. Ok. Realmente comecei a agir. Só que, em compensação, eu fiquei sem dormir. Porque o Felino, ele age à noite, é Pantera Negra, ele vai caçar. Eu fiquei 3 dias ligadão. Eu falei, eu lasquei. Quando eu tirei o arquétipo, no dia seguinte eu dormi. Pra você ver como eles são fortes. E ainda as pessoas sensíveis, elas pegam direto isso, assim, de chapa essa frequência, essa mudança, quando a gente começa a trabalhar com os arquétipos, entendeu? Então é isso, a gente tem que tomar um cuidadinho para não ser ambicioso, né? Porque às vezes a gente pode pegar um monte de arquétipo aí e ele fazer uma bagunça na nossa vida. O mais legal mesmo, se você tem dúvida e não sabe por onde começar, pede para os seus animais de poder se mostrarem para você. Porque eles têm interesse, gente, de baixar essas frequências em algumas pessoas. Eles querem existir, eles querem ajudar, compartilhar deles próprios. Então, se você tem como comportar a energia dele, por que ele não vai se interessar por você? Por que ele não vai se comunicar? Ele vai, entendeu? É que a gente, às vezes, é muito afobado, sabe? Quer, tipo, hoje, na velocidade da minha mente. E não é. De repente, ele vai demorar. Por exemplo, a partir de hoje que eu falei que eu quero essa conexão, talvez demore alguns dias até meu inconsciente começar a trazer para mim essas respostas. Entendi. Pergunta aqui. Estou encantada pelo mundo das baleias. Pode falar mais sobre a questão das baleias? Os cetáceos, né? Olha. Então, né? Dizem que a origem das baleias e dos golfinhos também é de Sírios. Sírios quânticos. Sim, os golfinhos, né? Uhum. Cetáceos. E aí, o que acontece? As baleias, elas são os grandes arquivos da Mãe Terra, como se elas fossem equivalente a um grande cristal fóssil. Quando você começa a entrar em contato com ela, ela pode começar a te contar histórias muito antigas.
tão antigas que às vezes a gente não vai conseguir identificar na raiz da nossa civilização agora. Às vezes ela pode ir lá para trás, lá para Atlântida, lá para Lemúria, lá para quando o planeta Terra foi criado. Ela não tem limites, ela não vai parar nesse acesso. Você entrou naquele arquivo ali, vai abrir para você isso. Entendeu? Então, as pessoas baleia, elas são também esse arquivo ambulante. Elas podem abrir essas memórias muito antigas no seu Akasha, dentro de si, fazendo o som da baleia. Isso é um exercício muito legal. Se vocês não sabem, a baleia, antes de se tornar baleia, há mais, sei lá, de 70 milhões de anos atrás, ela era como uma vaca, como um boi. E até hoje, depois ela foi migrando para o mar, em momentos de grandes inundações. Então, quer dizer, é um animal muito adaptável. Então, uma pessoa baleia também. Ela pode passar por qualquer tipo de mudança e se adaptar, ir em frente e continuar com a vida dela de forma muito mais fácil, às vezes, do que outras pessoas que têm outros animais. Então, mesmo hoje em dia, a baleia continua fazendo o mesmo barulho da vaca. Prestem atenção. Ela faz aquele barulho assim, ó. Só que é aquático. Nossa, Sim, só que é aquático. parado pra pensar nisso, meu Deus. Então, você é uma pessoa baleia, você gosta da baleia, qualquer coisa com a baleia, para um pouquinho e faz o som da baleia, tá? Você vai ver como ela começa já a te passar algumas informações e abrir alguns acessos dentro de você. Faz esse som e para um pouquinho, fica em silêncio, vendo imagens, sei lá, o que vai se desdobrar para você. Aí você vai entender melhor o que eu tô falando, tá bom? Uma pergunta. Pode fazer, depois eu entro. Né, então, é mais legal também, a gente segue muito o Sincronário da Paz, né? E a baleia e o golfinho são guardiões do Tzolk'in. Sim. Que legal! Não sabia. Então, assim, se você provavelmente é uma pessoa que tem muita conexão com o golfinho e com a baleia, provavelmente você certamente vai ter uma afinidade muito grande com o sincronário. Sim. Que legal. Engraçado, realmente, eu sou um golfinho, eu tenho um golfinho, e eu amo também o sincronário. Hoje eu sei que é um dia tormenta, por isso estamos aqui, entendeu? Tormenta solar hoje, né? É o dia de botar para fora muita coisa, exploração, de botar para fora, né? E hoje começa o primeiro dia da lua nova. Hoje começou a lua do espectral, a lua de movimento, né? De tirar certas coisas, de botar para fora certas questões, né? Que legal. E expor-se. Eu nasci com o cavalo na Força Leste. O que você diria? Olha só, o cavalo, o leste é o lugar onde o sol nasce, tá? Então, o animal que tá lá no leste é o animal que é que nem um sol pra gente. Ele vai fazer a gente brilhar. Ele vai trazer sorte, magnetismo, luz, entendeu? O animal do leste vai levar a gente no caminho da iluminação. Ele não vai completar a iluminação, mas ele começa iniciando esse processo. E aí, o seu cavalo tem essa função. Então, quando você tem a clarividência, a elegância, o ímpeto do cavalo, o sentimento de liberdade que o cavalo tem, quando você tem múltiplas potencialidades, porque o cavalo ele tem força física, força mental, força intuitiva, ele tem todas as forças. Ele é insuportavelmente bom em tudo que ele faz, entendeu? Então, por isso que às vezes uma pessoa a cavalo no leste pode ter sofrido muita repressão. Porque, infelizmente, as pessoas aqui no mundo às vezes enxergam um dom na gente e não ajudam esse dom a nascer. Ao contrário, querem que esse dom tipo assim, não pode aparecer esse brilho. Então, mas ainda bem que o cavalo é muito forte, né? Muito forte e é capaz de aguentar essa repressão por ter esse lugar aí no seu sol, no seu brilho, chamando atenção para você. Então, o sol já chama atenção e o cavalo chama atenção. Então, imagina as duas coisas.
Algumas pessoas vão ficar muito encantadas e outras irritadas. Mas faz parte da vida a gente passar por esses testes e continuar firme em quem a gente realmente é. Até que a gente consiga nascer um dia na Terra e ser bem-vindo pelos nossos dons. Bem-vindo você, cavalo no leste. Pode brilhar, você ser incentivado com todos os seus talentos, sabe? Físicos, mentais, intuitivos. Ainda não é assim o mundo, gente. Ainda não é, entendeu? Então, por isso que eu falo, às vezes, quando você está em pleno potencial de alguma força, pode vir essas repressões de outras pessoas que não puderam viver os seus propósitos. É a dor delas acabando falando mais alto. Não é nem por mal, é que a dor fala, sabe? Quando a gente não cura aqui dentro, ela toma espaço demais dentro da gente. Toma as nossas atitudes, toma a nossa fala, toma o nosso pensamento, o nosso sentimento. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a autocura, né? Porque senão a gente fica muito contaminado com isso. Com o mesmo poder do inconsciente que nós estamos falando aqui nessa live toda. Ele não tem só coisas lindas. Ele pode também guardar as nossas dores, nossos rancores, nossos ressentimentos. E se a gente não tem um trabalhinho de cura, de amor, de autocuidado, isso vaza, entendeu? Atrapalha a nossa vida. Contamina as coisas que a gente quer tocar com pureza, entendeu? Entendi. Não sei Posso outra porque eu pergunta falei aqui? isso, mas enfim, pode falar outra pergunta. Não, faz muito, porque, eu carreguei muito tempo certas questões da família, porque eu fui ator de teatro durante 13 anos, eu sofri muita repressão, e era muito bom no que eu fazia. Eu tava pra largar tudo e tentar a vida em canal de TV. Mas foi a melhor coisa que eu fiz foi não ter feito, porque eu sou mão magnética azul, eu sou um curador, eu não podia ser outra coisa, né? Mão magnética azul, meu tesouro, que é o eterno curador. E detalhe, nasci magnético, ou seja, duplicado, e eu arrasto a onda encantada. Então não tinha como ser outra coisa. Que legal! Entendi. Por isso que você é lobo, né? Entendi. Sou assim, exatamente. Então vamos lá. Lucas diz, poderia falar um pouco sobre a coruja? Sempre senti ligação forte com ela. Tem até uma tatuada. Legal! Então, a coruja, ela é uma professora também. Só que ela é uma professora da noite. Entendeu? As pessoas coruja, elas são mais espertas à noite, inclusive. Elas são mais falantes à noite. E de dia, elas estão num outro movimento. Entendeu? E aí, elas também têm essa ligação com a lua e elas são caçadoras. Então, a coruja é um pássaro muito silencioso na sua caça. Ela tem muita estratégia, muito jeito, muito raciocínio naquilo que ela vai empreender de ação. Ela pensou 1000 vezes antes de fazer aquilo. Ela estudou mentalmente vários esquemas. Entendeu? Aí ela sabe que aquele rato tá ali. Outra coisa que ela tem, uma audição incrível, que é quase como se fosse outros olhos que ela tem. Fora isso, o próprio olho da coruja, um vira para cá, outro vira para lá. Então, ela tem 360 graus de visão. A coruja consegue enxergar uma coisa por vários pontos de vista. Entendeu? Então, ela não tem um ponto de vista. Ela tem vários. Ela vê, mas emocionalmente está assim, mentalmente está assim, fisicamente está assim, psiquicamente está assim, no passado está assim, no presente está assim, no futuro estará assim. Então, às vezes, uma pessoa coruja, ela pode enlouquecer com a própria quantidade de acessos que ela tem, se ela não entender como ela funciona. Porque talvez as outras pessoas tenham uma única visão. Então, como lidar com esse ser diferente que ela é? Entendeu? É toda uma adaptação. Porque talvez toda essa visão que ela tenha, quando ela vai empregar isso no mundo, faça assim, ó. O mundo esteja em câmera lenta, esteja em slow, entendeu? Não, talvez ela não seja tão compreendida na visão que ela tem. Então, até mesmo essa sabedoria, a coruja, ela pode ir acessando cada vez mais, e essa sabedoria vai ajudar muito ela,
de quando dizer ou não dizer o que ela vê. Para quem dizer ou não dizer o que ela vê. O silêncio é uma arma secreta para a coruja. É por causa do silêncio que as suas caçadas são perfeitas. Então, toda estratégia, todo sonho de vida que ela tem, todo plano que ela está tendo, silêncio. Não conte para ninguém. Só dê voz quando você já tiver pego o que você quer. Porque a coruja é caçadora. O que significa? Ela tem que ir atrás da oportunidade. Não vai cair na mão dela uma coisa. Não é que nem uma arara, que ela vai em uma abundância de alimentos numa floresta tropical e ela vai passando o dia inteiro comendo aqui, comendo. Não, entendeu? A sobrevivência dela depende do silêncio, da estratégia, da inteligência, da intuição, de vários potenciais que ela ganha na sua solidão. A solidão é benéfica para a coruja. E lembra, quando eu falo solidão, não estou falando que a pessoa nunca vai ter relacionamento. Não é isso. Tá? Mas que para ela se reorganizar, tem que ter a solidão. Também não dá para falar, mas eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu não tenho tempo para ficar sozinho. Então você vai ser uma coruja doida. Entendeu? É isso que vai acontecer. Você vai estar captando tudo aí, você não vai nem saber se foi o que você viu da outra Cheia pessoa, de se é da crença. sua visão. Uhum. E cheia de crença, né? Cheia de crença e ainda comprando mais crenças e nunca resolvendo. É verdade. Pra piorar. Tem que dar essa parada, é na sua solidão que você reorganiza tudo e se entende, entendeu? Entendi. Outra pergunta aqui. Alguma dica para iniciação no xamanismo? Gente, eu vou passar para você essa pergunta, Kleber. Pode responder você, porque assim, eu não sei, de verdade. Porque eu contei meu caminho aqui. Se eu vou te dar alguma dica, eu vou falar assim, minha filha, você só precisa de você mesmo. Então, Coração aberto, vai embora. Coração aberto e vai. Vamos para outra pergunta aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Você pode falar sobre o arquétipo do elefante? Elefante é clássico as energias do Ganesha, né? Que representa a prosperidade, o ato de grandeza, né? Como você veria, pelo menos... Bom, porque pelo estudo que eu tenho, é o animal mamífero maior do planeta. Então, se ele é maior, é um animal sagrado, vindo de energias masculinas e femininas, porque vem da energia simbólica de Shiva e Shakti dessa união. Então, representa o processo de criação com a parte material, que gera um ser divino. Porque a mulher é que dá vida e o homem traz energia da matéria. Então, traz o quê? Energia da abundância. Então, eu vejo o animal, o elefante, como um animal não somente grande do estado mamífero, mas um estado total de abundância e de grande poder na Terra. exatamente. Ao menos é como eu interpreto. Sim, você está muito certo no que você falou. Ele é um animal de prosperidade, ele é um animal de muita segurança. Então, se a gente está inseguro, está em depressão, ele traz aquela força, aquela estabilidade para a gente seguir o nosso caminho em passos lentos, mas sempre em frente. O elefante tem orelhas gigantes, então ele ouve também muito, semelhante à coruja. Muita coisa ele vai se orientar pela sua orelha, porque o seu olhar não é muito bom. Mas a sua audição, sim. E a sua memória é grande também, muito grande. Então, o elefante é um animal de migração, né? Ele vai passando, principalmente o elefante africano, ele vai atravessando vastos territórios em busca de água. Ele lembra da infância dele, quando as avós dele, os antigos elefantes levaram ele pela primeira vez naquele caminho. E ele consegue se lembrar disso, né? Porque assim, a gente que é ser humano, a gente vai se identificar, falar assim, não, ali é a casa da minha mãe, porque tem aquela padaria na esquina. Então, na África não tem isso, não tem como você linkar uma referência com outra. Então, é um tipo de memória muito expandida, sabe? É uma memória que não é visual. É uma memória meio sensitiva. Mesmo. De sentir. Eu sinto que é para lá.
E ele vai para lá. E o elefante, ele é do grupo. E a sociedade do elefante é matriarcal. Eu sei que você falou aí da energia masculina e feminina, mas o grupo mesmo é matriarcal. A mulher mais velha vai mandar e comandar aquele grupo. E aí, a sociedade do elefante é muito humanitária. Essa mulher que tá, essa matriarca que está conduzindo, ela vai se preocupar com os mais novos e com os mais velhos. E ela faz toda uma condução dentro do grupo para que eles fiquem sempre em proteção, porque os mais velhos vão andar muito mais devagar, às vezes eles têm dor, têm problemas, e eles precisam de ser protegidos tanto quanto os filhotes também. Então, a sociedade do elefante é muito inteligente. Mas a energia masculina do elefante, que você falou aí, realmente é o Ganesha, sabe? Pri, vejo que o arquétipo do elefante, o animal elefante, acessa uma oitava superior, que é esse deus elefante. É como se através do elefante você conseguisse subir um elevador até esse aspecto deus, um elefante deus, o deus Ganesha, que é bem masculino. Quando a gente chega no Ganesha, a gente vê o removedor de obstáculos. O elefante em si já tem um pouco essa característica, porque o elefante, se ele vê um monte de árvore, para ele aquilo é um monte de pé de alface, ele sai derrubando aquilo, ele derruba as árvores, e ele vai derrubando para abrir caminho. E ele come também o alto das árvores, então para ele derrubar uma árvore não é nada. Então o que acontece? Quando chega no Ganesha, essa oitava superior, é maior esse poder de remover os obstáculos. Então, quando a gente está trabalhando com elefante e a gente chama essa força acima, que é o Ganesha, não tem para ninguém. Se é para abrir caminhos, se é para você conseguir uma coisa que é seu direito, acesse essa força, que ela vai te ajudar muito. Entendeu? Porque tanto ela na oitava abaixo, só elefante, quanto ela nessa oitava acima, tem a mesma linha de abertura de caminhos, duplicada. Entendeu? Então é isso. O elefante traz toda essa prática e essa vibração que eu tô falando, e eles são incríveis. Então, você tá sentindo um pouco inseguro, não sabe para onde ir, tá meio difícil, aciona um elefante aí que você vai já logo rapidinho lembrar para onde que você precisa ir. Entendi. Ô, Pri, deixa eu aproveitar para perguntar que você falou que você está com 43 anos, eu tô com 42. E a gente, quando passa dos 40, né, a idade da loba, e eu tive uma intuição, né, me mandaram ler aquele livro, Mulheres que Correm com os Lobos, enfim, para desenvolver esse arquétipo. E aí é uma coisa que eu meio que engavetei, mas a pergunta é, por que esse arquétipo de idade da loba quando a gente faz os 40? Como você vê? Entendi. É porque eu acho que quando você chega nos 40, você começa a sair um pouco, estou falando do movimento da mulher mesmo, começa a sair um pouco de alguns padrões que a mulher é encaixada muito silenciosamente durante a vida dela. Tanto de beleza, quanto de papéis e funções sociais, familiares, de que a mulher tem que ser, tem que fazer. Então, o lobo não é à toa que ele é o arquétipo do rebelde também. Lembrem-se disso, não é só professor. Ele é muito rebelde. Por isso ele é um professor. E aí, o que acontece? Aos 40 anos, você já está chegando num ponto que você não aguenta mais sustentar certas coisas. E aí você realmente começa a puxar a sua energia selvagem. Até por isso que esse livro, né, Despertar... como que chama mesmo esse livro? Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos, isso. Esse livro, ele fala da mulher selvagem. Para a gente resgatar essa mulher que não é educada, que é mais selvagem, que vai pôr para lá de forma rebelde, né? Não vou aceitar isso, não aceito essa limitação, não aceito só esse papel de mãe, não aceito só esse papel social, não quero só isso. Então, esse rebelde na mulher é muito importante. E ele vem mesmo, naturalmente, quando você tem lá mais ou menos uns 40 anos, porque começa a cair muitas ilusões por terra, né? De exigências
físicas, emocionais, mentais, enfim, né? Só nós mulheres sabemos como é que é isso. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que aos 40 anos esse grito vem para fora. Esse basta, né? E você começa a não se importar mais tanto. Aí você realmente começa a perceber que você vai envelhecer, que envelhecer é uma coisa que é parte da natureza, entendeu? E você começa a perceber toda uma sociedade que faz um culto à beleza, e essa mulher que começa a envelhecer, parece que ela começa a perder todo o seu papel e a sua função. Mas aí a gente se sente cheia de energia, entendeu? No auge da nossa criação. Não combina com a história que está sendo contada. Não combina com tudo que você vê em jornal, revista, comercial, ou seja, nesse inconsciente coletivo mais massificado. Então você começa a ir fazer um caminho original mesmo. E eu acho que aos 50, você ainda está mais nem aí para o mundo ainda do que aos 40. Porque aos 40 você ainda está travando algumas batalhas no sentido de agora resgatar aquilo que você ficou negando por causa de todos esses problemas que eu falei anteriormente, entendeu? Entendi. Aí, show, perfeito. Pri, querida, gratidão e honra por ter participado da nossa live. Cara, foi uma live muito bacana, muito interessante, Foi né? mesmo. Eu tenho que encerrar a live, que daqui a pouco eu vou ivar, tá? Eu vou ivar, eu vou dar uma ivadinha, né? Que Pri, legal. querida, Eu posso só dar um recado pro pessoal? pode falar, lógico? Ó, Claro. eu quero fazer um convite para o pessoal. Se vocês quiserem assistir um workshop muito bacana, que é o workshop gratuito do Despertar do Animal de Poder, eu tenho na minha bio a inscrição para você poder assistir às aulas gratuitas. São 3 aulas muito legais, onde eu vou conduzindo você para na aula 3, você achar o seu animal de poder. Eu também vou te conduzir para você achar um animal guia. Então, você vai levar muitas coisas com você. O link está lá na minha bio. Esse workshop vai acabar hoje meia-noite, gente. Vocês não estão acreditando. Bora fazer inscrição, povo. Vamos lá. Vamos lá. E é isso. Pessoal, gratidão por todos que estiveram aqui na live, né? Apreciado essa live maravilhosa com a Pri. Eu fiquei super falando. Achei fantástica a live, todo o conteúdo, todo o conhecimento que você trouxe. Ficamos proporcionar. sem palavras. Vocês, gente. Mas Que Em também breve quero a gente vai querer fazer são workshop aí com você. maravilhosos. com certeza, Quer mas fazer um tratamento espiritual, então a gente quer fazer um workshop Opa, pessoalmente aí com com você em certeza. breve. Tá Mas vamos bom. aproveitar o pessoal que ainda não saiu da live. A gente tem também inscrição para entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, da Semana de Expansão Galáctica. Vai lá, o link está na bio. Não acaba amanhã, mas vai lá, vai na nossa bio, vai na bio da Pri, faz inscrição hoje ainda, tá bom? E em breve a gente está fazendo o lançamento também de um workshop gratuito, que é a Semana de Expansão Galáctica. Que legal. Exatamente. Gente, beijo no coração. Pri, gratidão e honra. Gratidão. galerinha. Grato. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.